Ele vem agora falar em fraude. Fraude a você, Jair Bolsonaro. Fraude a você, resultado da fake news na campanha eleitoral. É fraude do Moro, que prendeu o Lula para você ganhar a eleição. Fale da crise, seu irresponsável. Você é presidente dessa nação. 2015, menos 3,77. Gente, em pleno governo petista, Dilma Rousseff, Lula, o nosso PIB estava negativo. Então eles têm que colocar a mão na consciência antes de vir aqui criticar o nosso governo, o nosso PIB aí de 2019. Outro detalhe. Concluído. O momento do Brasil é um momento de união dos poderes e dos parlamentares para votar o que é bom para o povo, a exemplo da MP 910, para regularizar a terra dos brasileiros. Vamos nos unir! Os senhores que tanto falaram que o povo ocupa a terra e não conseguimos regularizar, é a hora agora! O povo quer isso! Vamos juntos, brasileiros! Vamos juntos, General Girão! Vamos juntos, colegas de um lado, da esquerda, da direita, do centro! O momento é de união no Brasil! Vamos parar de falar das autoridades e vamos criar bons projetos para os brasileiros se orgulharem de nós, parlamentares! Colegas, a economia vai muito mal. Por várias vezes subimos a esta tribuna para fazer essa denúncia. O desemprego atinge milhões, a renda da população caiu, quem consegue uma ocupação ganha menos, trabalha mais e não tem proteção social. O custo de vida aumentou, preço do gás de cozinha, da gasolina, do diesel, da comida, da carne, aumentou muito. O povo está sofrendo. Diversas vezes denunciamos isso. Mas essa pauta nunca mereceu a atenção da grande mídia e até mesmo de grande parte dos colegas desta casa. Agora, quando a crise atinge o andar de cima, os mercados de capitais, atinge os indicadores macroeconômicos, ela se torna notícia, no Brasil e no mundo. É de se ressaltar que a crise que nós estamos vivendo é anterior ao coronavírus e anterior à crise do petróleo. Em 2019, nós não tínhamos o vírus e também não tínhamos a briga de petróleo da Rússia com a Arábia Saudita. Nós tivemos o crescimento do PIB de 1,1%, menor que o crescimento do governo Temer. É interessante isso, porque quem assumiu o governo depois do golpe contra Dilma prometeu o paraíso no Brasil. Diziam que era só tirar o PT, que era só tirar a Dilma. Lá vão-se quase 5 anos. E o que entregam ao país é um povo em sofrimento. Não conseguiram melhorar nenhum indicador econômico, nenhum. Do PIB à questão do custo de vida, nenhum foi melhorado. E agora a crise internacional e a crise do nos pega de calças curtas, porque o governo desestruturou o Estado, os mecanismos de enfrentamento à crise. Nós não temos mais. Nós vamos ter um problema concreto na nossa economia, que são com os mercados europeu e chinês, aonde nós vendemos os nossos produtos. E esses dois mercados estão reduzindo a demanda. Eu pergunto, como ficará o agronegócio? Como ficarão as commodities, o minério que nós vendemos? Nós despencaremos no plano internacional. E com a crise do petróleo, abaixando o preço do barril, como ficará aqui a Petrobras, ou os acionistas da Petrobras, que eram tão protegidos pelo governo, que sempre defendeu o alinhamento internacional de preços? Pois é, nós estamos num processo de privatização da Petrobras e de alinhamento de preços. A Petrobras não consegue fazer frente a essa crise. Assim como nós não temos os mecanismos clássicos do Estado. Aonde está o BNDES agora para socorrer a nossa produção e a nossa indústria? Aonde estão os recursos do orçamento que nós poderíamos ter para investimento e para projetos sociais? A emenda constitucional 95 do teto levou embora. Aonde estão os mecanismos que nós poderíamos ter de melhora de oferta de crédito? Não temos, porque os bancos públicos não se prestam mais a isso. E isso tudo eu devo dizer, e sinto muito, senhores, com o apoio dessa casa. Eu não sei por que Jair Bolsonaro reclama do Congresso Nacional, porque nunca esse Congresso falhou ao Jair Bolsonaro. Todas as propostas das reformas econômicas que vieram para cá foram aprovadas pelo Congresso Nacional.
A reforma trabalhista, a emenda do teto, a reforma previdenciária, agora está se discutindo a emergência fiscal, querem aprovar a reforma administrativa e o governo continua insistindo que para fazer frente à crise que nós estamos vivendo tem que ter mais reformas. Pelo amor de Deus, botem a mão na consciência. Mais reformas, nós vamos afundar o país. Nós não vamos sair da crise. Aliás, nós só não entramos em colapso porque nós temos as reservas internacionais que foram deixadas por Lula, pelos governos do PT. 380 bilhões de reservas que o governo já queimou quase 50 bilhões para fazer frente à especulação da moeda, contra a nossa moeda. Aliás, especulação defendida pelo ministro da Fazenda, que quer baratear o Brasil para vender mais rápido. Está defendendo hoje vender a Petrobras. Ele quer que o povo brasileiro pague caro o gás de cozinha, pague caro a gasolina. Nós precisamos enfrentar essa crise com outros mecanismos. E eu gostaria muito que o presidente da República pudesse vir falar sobre a crise e não colocasse nas costas do seu ministro da Fazenda. Ele vem agora falar em fraude. Fraude é você, Jair Bolsonaro. Fraude é você, resultado da fake news na campanha eleitoral. É fraude do Moro, que prendeu o Lula para você ganhar a eleição. Fale da crise, seu irresponsável. Você é presidente dessa nação. Diga ao povo como vai tirar o Brasil dessa situação em que nos meteu. Diga quais são os mecanismos que você vai utilizar. Você não sabe, mas nós sabemos. E eu quero aqui repetir, e peço mais um minuto, que o PT apresentou ano passado uma proposta emergencial para o Brasil sair da crise, para gerar emprego, para gerar renda, para recuperar os investimentos. A crise de 2008, a crise internacional, poderia ter varrido o Brasil, mas Lula soube como enfrentá-la. Aumentou o crédito, aumentou o salário mínimo, aumentou os investimentos, colocou o BNDES para ajudar na produção e a Petrobras para regular o preço de combustíveis tão necessários à nação. Vocês têm uma decência de dizer ao povo como vocês vão livrar o povo da fome e do sofrimento que vocês impuseram com essa política neoliberal, uma política de costas para o Brasil. Mas não poderia se esperar mais de quem faz continência à bandeira americana e acha que Trump é a grande liderança internacional. Deputada Érica Cocai, deputado João Daniel, deputada Alê Silva, 1 minuto. Senhor presidente, muito eu tenho ouvido falar nessa tarde sobre as questões econômicas que envolvem o nosso país nesse momento. Ouvi muito dizer aqui que Bolsonaro não entende nada de economia, que o governo Bolsonaro não está fazendo uma boa economia. Pois é, aí eu fui me lembrando, dos governos petistas e vi que como eles entendiam de economia, Dilma entendia de economia demais. 2009, a grande crise, está aqui, pelo portal da Câmara. 2009, nós tivemos uma grave crise e o nosso PIB foi reduzido a menos 13. 2014, o nosso PIB, 0,50. 2015, menos 3,77. Gente, em pleno governo petista, Dilma Rousseff, Lula, o nosso PIB estava negativo. Então, eles têm que colocar a mão na consciência antes de vir aqui criticar o nosso governo, o nosso PIB aí de 2019. Outro detalhe, já vou adiantando pedindo 1 minuto. Espero que chegue no 29. Deputada, para concluir, por favor. Para concluir, a crise de 2009 gerou uma grave crise de desemprego, principalmente na minha região do Vale do Aço, e eu já era advogada trabalhista e militava lá junto à Justiça do Trabalho. Uma grave crise, demissões em massa, e por N vezes eu tive que ir aos tribunais defender os trabalhadores. Vejam só, gente, bolsonarista defendendo trabalhador contra os desvaneios de um sindicato filiado à CUT aí e amparado pelo PT, dados os acordos espúrios que aquele sindicato fazia com os patrões, tudo em detrimento da classe trabalhadora. Muito obrigada. Deputado João Daniel. Muito obrigado, presidente. Deputado Marcon, muito obrigado. Colegas parlamentares, eu acho que no Brasil não é para criar essa discórdia total que a gente vê aqui dentro. Não é momento para isso. O Brasil precisa de união, Rondônia. O Brasil precisa de gente e de parlamentares que se unam para votar a MP 910 para regularizar a terra do povo brasileiro.
é necessário, não importa a cor da sua camisa, da sua sigla. Vamos nos unir. Vamos deixar de falar mal do presidente da casa, do presidente da república, dos poderes. Vamos estar unidos, presidente. Nós precisamos estar unidos, presidente. Para concluir apenas, Vossa Excelência. Concluído. O momento do Brasil é um momento de união dos poderes e dos parlamentares para votar o que é bom para o povo, a exemplo da MP 910, para regularizar a terra dos brasileiros. Vamos nos unir. Os senhores que tanto falaram que o povo ocupa a terra e não conseguimos regularizar, é a hora agora. O povo quer isso. Vamos juntos, brasileiros. Vamos juntos, general Girão. Vamos juntos, colegas de um lado, da esquerda, da direita, do centro. O momento é de união no Brasil. Vamos parar de falar das autoridades e vamos criar bons projetos para os brasileiros se orgulharem de nós, parlamentares. Obrigado, presidente. Deputado Marcon. Senhor presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, presidente. Bom, eu acabo de chegar ali do Conselho de Ética, onde eu e mais 12 colegas bolsonaristas estamos sofrendo um processo junto lá ao Conselho de Ética da Câmara, por questões, segundo eles, de quebra de decoro parlamentar. Pois bem, nós não roubamos, nós não matamos, nós apenas expressamos a nossa opinião crítica sobre o comportamento, sobre os procedimentos de nosso partido, que não é nenhum crime. Nós não podemos compactuar com aquilo que entendemos ser errado, pelo menos ser errado diante dos nossos eleitores. Principalmente eu que estou sofrendo essa perseguição política desde o início do ano passado, quando fiz as devidas denúncias junto ao Ministério Público sobre desvio de recursos públicos de campanha, falsidade ideológica eleitoral e formação de quadrilha. Sobre tudo isso, os noticiados envolvidos nesse crime lá no meu estado, em Minas Gerais, estão devidamente autuados pela Polícia Federal e denunciados pelo Ministério Público. Logo, quem hoje afirma que esses indivíduos do partido cometeram esses crimes não fui eu. Então, por que eu devo pagar esse preço? Por que eu devo pagar o preço de ter falado a verdade? Eu não tenho culpa se o meu procedimento de denunciar corrupção, promessa essa feita em campanha e que eu defendo até meus últimos dias de vida política, atingiu não só o Laranjal mineiro, como também o Laranjal pernambucano. Eu não tenho culpa se esses senhores não sabem conduzir os recursos públicos. Esses recursos públicos que são gerados a partir da contribuição dos cidadãos brasileiros, que pagam altos índices de tributação para pagar aqui não só os nossos salários, mas também com a manutenção dos partidos. E usar esses recursos em benefício próprio, em benefício pessoal. Hoje não é mais a Lê Silva que fala isso. Hoje é o Ministério Público, é a Polícia Federal. Então, nada mais do que está aparecendo, sim, é perseguição política. Agora, uma coisa que me dói, uma coisa que me preocupa, é que tem parlamentar, não vou generalizar, porque aqui dentro tem muita gente boa que eu respeito, mas tem parlamentar que veio aqui e votou pelo afastamento da suspensão daquele deputado que está sendo processado por corrupção, por desvio de dinheiro público, com amplas provas dentro de um processo. Ele votou pelo afastamento de sua suspensão, mas que já se manifestou favoravelmente à condenação de outro deputado, pela cassação de outro deputado, pelo simples fato dele ter expressado a sua opinião em suas redes sociais, a sua opinião uma charge. Essa aí é a situação que me preocupa, por inversão de valores com alguns colegas. Eu recomendo, não façam isso. O povo lá fora está acompanhando tudo que a gente está fazendo aqui dentro. Eles sabem, hoje tem aquele esclarecimento político bastante para saber fazer as avaliações. Quem deve nos julgar são os nossos eleitores, aqueles que nos acompanham. Muito obrigada.
Deputado Zeca Dirceu. Deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Camilo Capiberibe. Deputado José Medeiros. Marcelo Freitas. Deputado Rodrigo Coelho. Deputado Reginaldo Lopes. Deputado Reginaldo Lopes. E aí? Pode escrever? Presidente.